Porque revisitamos o horror. A série Monstro, a história de Ed Gein, da Netflix, não é apenas sobre crimes, é sobre um fenômeno mais profundo. A forma como a mente humana, quando atravessada por traumas, isolamento, delírio e ausência de laço social, pode gerar algo que chamamos de monstro. Mas o que é um monstro? Um produto do mal ou um produto daquilo que faltou? Nesta palestra, analisamos como a história de Ed Gein expõe três camadas fundamentais. Primeiro, a psique adoecida. Segundo, a dinâmica familiar destrutiva. Terceiro, a fabricação cultural do monstro. A construção do monstro. Ninguém nasce assim. Quando falamos de Ed Gein, é fácil cair na explicação simplista do monstro. Mas, para a clínica, isso não existe. Como dizia Winnicott, não existe bebê sem cuidador. Ou seja, ninguém se constitui sozinho, nem no amor, nem no horror. Ed Gein não surge do nada. O que aparece na série é o retrato de uma mente fragmentada que nasceu e se desenvolveu dentro de um cenário psíquico, familiar e social devastado. E quando o ambiente falha de maneira tão radical, o sujeito não cresce, ele se defende. A série traz três elementos fundamentais. Primeiro, uma mãe extremamente rígida, moralista, tirânica, invasiva. Aqui vemos um exemplo clínico clássico do que Ferenczi chamaria de autoridade traumatizante. Uma mãe que não apenas cuida, mas domina, controla, molda e captura o filho como extensão psíquica de si. A relação simbiótica se torna um cárcere. Segundo, um pai alcoólatra e emocionalmente ausente. Lacan dizia que a função paterna não é a do pai biológico, mas a da metáfora paterna, o limite, a lei, o terceiro que separa a criança da fusão com a mãe. Quando esse pai não opera, seja por ausência, alcoolismo ou submissão, a criança fica sem corte, sem borda. Terceiro, uma infância marcada por isolamento extremo, sem vida social e saturada de culpa religiosa. Ed não teve espelho. E como diz Lev Vygotsky, a consciência nasce do diálogo. Sem diálogo nasce o delírio. Do ponto de vista psicanalítico, esse tipo de ambiente produz um terreno fértil para confusão psíquica, regressão, dissociação, delírios, fixações arcaicas e fantasia onipotente. Lembremos Otto Kernberg. Transtornos de personalidade graves surgem da combinação de vulnerabilidade constitucional com ambientes primitivos e traumáticos. Ed era vulnerável, mas o ambiente o esmagou. O objeto absoluto, a mãe como centro do universo psíquico. A mãe de Ed ocupa o que Melanie Klein chamaria de posição do objeto persecutório idealizado, alternando entre santidade moral e terror emocional. Para Ed, ela era amor, autoridade, moral, punição, Deus e demônio. Ela era tudo. E quando alguém é tudo, o mundo inteiro se reduz àquela figura. Quando essa mãe morre, não estamos diante de um luto comum. Estamos diante do que o psiquiatra Karl Abraham descreveu como o colapso da organização narcísica primária. O mundo interno de Ed perde o eixo, e ele tenta reorganizá-lo da única forma possível dentro da sua estrutura psíquica deteriorada, recriando a mãe com as peças que encontra literalmente.
Ele não matava mulheres, ele tentava reconstruir aquilo que se perdeu. Essa frase resume a lógica psíquica. Ed não mata apenas, Ed tenta colar o que sobrou. Como escrevo em consultório e repito muitas vezes, quando a dor é maior que o sujeito, ele tenta reconstruir o real. E os delírios de Ed seguem o que Bion chamaria de tentativa desesperada de dar forma ao informe. Um esforço de organizar uma experiência interna insuportável. Maldade não explica nada, dissociação explica tudo. Na psicologia geral, sabemos que traumas precoces podem levar a estados dissociativos graves. Judith Herman diz: o trauma extremo fragmenta a mente. E Van der Kolk complementa: o corpo e a memória traumática se tornam uma prisão quando não podem ser simbolizados. Ed vivia dentro dessa prisão. Não é maldade pura, é dissociação, delírio, regressão, ausência total de simbolização e um self que nunca se integrou. Winnicott chamaria isso de self falso totalizante. Uma máscara que tenta funcionar enquanto o verdadeiro self não teve chance de nascer. Exemplo clínico. Atendo na clínica sujeitos que passaram por ambientes altamente traumáticos. Não chegam nem perto do nível de destrutividade de Ed Gein, evidentemente, mas mostram a mesma lógica de fragmentação. Uma paciente que perdeu a mãe na infância e por anos dormia abraçada a roupas velhas com o cheiro dela, numa tentativa de não deixá-la morrer. Um paciente que, após abuso, passou a viver em um mundo imaginário onde a dor era controlável. Outro que, após anos de violência doméstica, conversava em voz alta com a versão interna da mãe, como se ela ainda estivesse no quarto. Todos esses casos ilustram o mesmo mecanismo. Quando o trauma não encontra linguagem, ele se organiza como presença psíquica invasiva. E quando não há espaço simbólico para elaborá-lo, ele se torna perigoso para dentro ou para fora. No final, a pergunta não é como ele se tornou tão cruel. A pergunta verdadeira é: quais foram as feridas que nunca puderam ser escutadas? A série não romantiza, mas a clínica também não demoniza. A clínica tenta compreender a lógica interna, porque compreender não é justificar, é simplesmente enxergar o humano onde o mundo só vê o horror. Como diz Lacan, o inconsciente não é responsável, ele apenas insiste. Ed Gein é a insistência de um trauma que nunca encontrou palavra. A solidão como incubadora de horror. Uma das partes mais perturbadoras da série é perceber que o verdadeiro cúmplice dos atos de Ed Gein não foi uma pessoa, mas uma circunstância, a solidão absoluta. O isolamento na obra não é apenas um cenário, é um personagem silencioso, constante e corrosivo. Do ponto de vista clínico, isso é uma verdade conhecida. Nenhuma mente humana sobrevive intacta, sem espelho, sem troca, sem outro. Somos seres de alteridade. A identidade se constrói na relação. Como diz Charles Taylor, tornamo-nos alguém apenas diante de alguém. Ed não teve esse alguém. Ele viveu sem amigos, sem comunidade, sem lugar social, sem reconhecimento, sem troca simbólica, sem qualquer alteridade real que pudesse tensionar, questionar ou sustentar sua experiência interna. Ele existiu dentro de um mundo psíquico fechado, circular, autorreferencial, e como diria Lacan, quando o outro falta, o delírio ocupa seu lugar. Quando não há outro lá fora, o sujeito fabrica um outro dentro. Essa é uma lei psíquica. Não existe vazio na mente. Tudo aquilo que falta no mundo externo
é preenchido no mundo interno, e quando esse preenchimento ocorre sem limites simbólicos, sem linguagem, sem trocas, ele se torna destrutivo. Wilfrid Bion dizia que, sem a função continente do outro, as emoções brutas se transformam em elementos beta, fragmentos sem forma que o sujeito não consegue pensar, apenas atuar. Ed atuava a dor, atuava a perda, atuava a ausência total de limites. A solidão de Ed não é a solidão comum, é uma solidão estrutural, ontológica, o que Winnicott chamaria de falha ambiental primária, combinada com retirada defensiva psicótica. A mente sem testemunha se transforma em labirinto. Na clínica vejo isso em gradações muito menores, mas na mesma lógica. Pessoas que, ao perder relações significativas, começam a ouvir a própria mente como se fosse um outro. Pessoas que, após isolamento prolongado, desenvolvem vozes internas hostis, autorreferenciais, persecutórias. A ausência de diálogo externo produz um colapso no diálogo interno. Bion diria que, sem outro para pensar a emoção junto, a mente entra em curto-circuito, e nesse curto-circuito surgem fantasias descontroladas, identificações delirantes, vozes internas absolutizadas, imagens que se tornam mais reais que a realidade, e uma tentativa desesperada de criar sentido onde não há. Foi isso que aconteceu com Ed. A solidão como matriz do monstruoso. O que a série mostra e a clínica confirma é que a solidão não produz monstros diretamente. Ela produz ecos, reverberações de dor, memórias que se desorganizam, fragmentos que se tornam figuras. A solidão extrema funciona como uma espécie de campo acústico psíquico distorcido. Tudo que dói ecoa mais alto. Sem o outro, a própria mente se torna inimiga. Judith Herman, estudando traumas extremos, diz: o isolamento é o solo mais fértil para que o trauma se torne tirano. E foi exatamente isso que vimos em Ed. O trauma interno assumiu o papel de tirano externo. O isolamento como deletério social e destrutivo psíquico. A série nos lembra de algo que a psicanálise diz há mais de um século: ninguém enlouquece sozinho. Enlouquece com o ambiente que falhou. A solidão de Ed não é apenas circunstancial. Ela é estrutural. Ela é fruto de um ambiente que não acolheu, não olhou, não nomeou, não regulou e não limitou. A ausência do outro não apenas o deixou sozinho, a ausência do outro o deixou sem fronteiras. E, sem fronteiras, o sujeito perde a capacidade de diferenciar fantasia de realidade, desejo de ato, dor de objeto. A mente de Ed virou um território sem Estado, sem lei, sem testemunha. Sem a alteridade, a dor se transforma em criatura. A série mostra que o monstro não nasce no isolamento. Ele é produzido pelo que acontece dentro da mente sem interlocutor. Sem o olhar do outro não há quem diga: isso é fantasia, isso é dor, isso é perda, isso é delírio, isso é trauma, isso não é você. Sem esse limite, o sujeito se torna refém da própria sombra. Como dizia Lacan, o desejo do homem é o desejo do outro. Mas quando o outro desaparece, o desejo perde direção e a dor toma o comando. A série apenas dramatiza, de maneira extrema, o que a clínica vê de forma silenciosa todos os dias. A solidão não cria monstros, mas cria terreno para que o trauma se torne soberano. O fascínio cultural pelos monstros. Algo essencial que a série evidencia e que vai muito além do crime, do sangue, do grotesco.
Ed Gein não se tornou um ícone apenas pelo horror do que fez, mas porque ele toca um ponto nevrálgico da cultura ocidental. Ele encarna uma fantasia ancestral, uma angústia coletiva, um temor que habita o imaginário humano desde os mitos antigos até a psicanálise contemporânea. Veja, Gein inspirou filmes que moldaram o terror moderno: O Massacre da Serra Elétrica, Psicose, O Silêncio dos Inocentes. Por que justamente ele? Por que não tantos outros criminosos tão ou mais violentos? Porque Ed Gein revela o que não queremos admitir: o mal não é necessariamente um invasor externo. O mal pode nascer dentro da família, dentro da casa, dentro da mente. E é aqui que a cultura se assusta, porque isso fala de nós. Quando Hitchcock cria Norman Bates em Psicose, ele não está inventando um monstro, ele está traduzindo Gein para o campo simbólico. O filho que não consegue matar a mãe internamente e, por isso, a carrega para sempre, morta, mas viva, no inconsciente. Thomas Harris faz o mesmo com Buffalo Bill em O Silêncio dos Inocentes. O corpo como território de reconstrução identitária. A pele como fronteira entre o eu e o outro. Uma metáfora brutal da conclusão psicótica que Gein encarnava. No fundo, Ed Gein representa o monstro primordial, no sentido que Freud descreve, quando fala das formações delirantes como tentativas desesperadas de reorganizar o mundo interno em ruínas. Ele é também o que Melanie Klein chamaria de retorno dos objetos persecutórios. Aquilo que não foi integrado se transforma em ameaça. E a cultura, ao transformar Gein em mito, está fazendo o que a mente humana faz o tempo todo, projetando para fora aquilo que teme encontrar dentro. O monstro de Gein não nasce do demônio, nasce da falha no amor, da falha no cuidado, da falha na construção simbólica do sujeito. É o que Donald Winnicott descrevia também. Quando o ambiente falha de forma radical, algo no self não se organiza. E o que surge é um vazio sem bordas, que alguém passará a vida inteira tentando preencher. Por isso o fascínio cultural. O monstro de Gein é, no fundo, uma metáfora do desamparo humano, daquilo que poderia acontecer quando as funções essenciais, o olhar, o cuidado, a sustentação desaparecem. A sociedade olha para Ed Gein como quem olha para um abismo. E no reflexo desse abismo há algo perturbador, uma lembrança de que a monstruosidade não é um acidente. É um risco psíquico quando o amor não basta, quando a lei não chega, quando o outro não aparece. Por isso ele permanece, porque não fala apenas de um homem, mas de uma ferida cultural. A série como reflexão sobre saúde mental. A pergunta mais importante não é como ele fez. A pergunta essencial, a única que realmente importa para quem pensa clínica é: como alguém assim se tornou possível? Essa mudança de eixo desloca o olhar do sensacionalismo para a realidade psíquica, porque Ed Gein não é apenas um caso extremo, ele é um sintoma social. Então surge uma reflexão incômoda: quantos sujeitos hoje vivem em isolamento psíquico semelhante? Quantas pessoas, mesmo rodeadas por outras, experimentam uma solidão interna devastadora, aquela que Winnicott chama de solidão essencial,
que emerge quando não há um outro disponível para ser encontrado. Quantas pessoas carregam traumas profundos que nunca viram palavra? Traumas que, como lembra Judith Herman, se tornam inomináveis, intraduzíveis e, portanto, se repetem. Quantas mentes fragilizadas descem silenciosamente a espirais de delírio sem apoio. E aqui vale lembrar Blauler, quando definia a esquizofrenia como um afastamento da realidade, mas mais profundamente como um afastamento do vínculo humano. A série, vista pela lente psicológica e psicanalítica, não fala apenas sobre Ed Gein. Ela fala sobre um risco humano universal, o que acontece quando a dor não encontra acolhimento, quando o trauma não encontra linguagem, quando o sujeito perde o vínculo com o outro, e a mente começa a girar apenas dentro de si mesma. É o que Lacan chamaria de fora-clusão. Quando um significante fundamental falta, a realidade perde sua postura simbólica e o delírio surge como tentativa de remendo. Melanie Klein diria que, sem um ambiente suficientemente bom, o psiquismo se organiza na posição paranoide, onde tudo é ameaça, tudo é perseguição, tudo é invasão. E Bessel van der Kolk lembraria que o corpo mantém as marcas, e elas podem emergir na forma de impulsos incontroláveis, confusão profunda e desorganização interna. O ponto é que Ed Gein é um extremo, mas os mecanismos que o estruturam não são raros. Eles aparecem em graus diversos na clínica, na sociedade, nas famílias. A série nos obriga a encarar que monstros não nascem. Monstros são produzidos, são cultivados pela ausência, pela violência invisível, pela negligência emocional, pela falta de um outro que olhe, nomeie e sustente. E quando isso falta, a mente se fecha. E quando ela se fecha, ela se torna um labirinto. E como sabemos pela clínica, poucos voltam ilesos de um labirinto onde a única voz que ecoa é a própria dor. Da monstruosidade real à monstruosidade simbólica. O monstro é real, mas ele também é simbólico. Ed Gein encarna o horror extremo. Mas, ao mesmo tempo, expõe uma verdade que a psicanálise conhece desde Freud. O monstro não é apenas uma figura externa. Ele é aquilo na psique que não foi simbolizado, aquilo que ficou fora do discurso, aquilo que não encontrou uma matriz de linguagem onde pudesse existir sem destruir. Em cada sujeito existe uma zona escura, uma região de afetos brutos, uma sombra, para usar o termo de Jung, que pode se tornar destrutiva quando não encontra nome, limite e elaboração. Não se trata de criminalidade, trata-se de humanidade. Trata-se de impulsos não metabolizados, traumas que permanecem congelados, vivências que não puderam ser pensadas, memórias que ficaram fixadas sem tradução psíquica. Winnicott dizia que quando a agressividade primária não encontra um ambiente capaz de acolher e transformar, ela retorna como destrutividade. Lacan chamaria isso de real sem simbolização possível. Klein diria que o sujeito fica preso na posição paranoide, vendo monstros onde há apenas fragmentos de si mesmo. E a série nos lembra de algo fundamental. O que não é transformador em palavra, o que não é transformado em palavra pode se transformar em sintoma. O sintoma é a linguagem do que não foi dito. É a forma pela qual o inconsciente insiste, como Lacan afirma. Isso fala. Fala na compulsão, fala na repetição, fala na angústia.
fala na conduta que o próprio sujeito não compreende. Edging é o extremo, o ponto onde a falta total de simbolização implode, mas o mecanismo é universal. A monstruosidade simbólica é a parte de nós que precisa de escuta. E quando há escuta, ela deixa de ser monstro para se tornar palavra. E quando se torna palavra, deixa de aterrorizar. E quando deixa de aterrorizar, o sujeito pode finalmente viver. O que fazemos com nossos monstros? Monstro, a história de Ed Gein não é apenas uma produção de terror psicológico. É um espelho desconfortável, daqueles que não mostram o que queremos ver, mas o que precisamos encarar. No final, a série deixa 3 perguntas que atravessam qualquer prática clínica séria. O que acontece com a dor que ninguém vê? O que acontece com o trauma que não encontra lugar? Quem nos tornamos quando o mundo interno perde limites? A obra mostra que monstros não nascem do nada. Eles são fabricados, camada por camada, no silêncio psíquico, na ausência de cuidado, na falta de um outro que ofereça lugar, palavra e continente emocional. Freud diria que o horror aparece quando o recalcado retorna sem mediação. Winnicott lembraria que a destrutividade emerge quando o ambiente falha. Jung afirmaria que a sombra, quando não integrada, torna-se destino. E Lacan completaria: onde não há simbolização, o real irrompe de forma brutal. A série funciona como advertência, mas também como convocação. Advertência porque revela o que pode acontecer quando o sujeito cai no buraco negro da não-palavra. Convocação porque aponta para a urgência da escuta, a única via capaz de impedir que a dor se coagule em monstruosidade. No fim, a psicanálise nos lembra algo essencial. A função da clínica não é destruir monstros, é impedir que eles se formem. É oferecer linguagem para que o que era horror vire humanidade. O monstro não é aquilo que queremos expulsar, é aquilo que precisa desesperadamente ser escutado.